Hoje eu vou conversar com um advogado que é craque em direito tributário. São mais de 20 anos trabalhando na área, possui larga experiência no ramo empresarial, em recuperação fiscal, consultoria tributária e planejamento tributário. Atua em todas as áreas, em todo o país, em áreas especializadas do direito, voltadas ao atendimento de empresa. Eu vou conversar com o doutor Roberto Vilaverde Farion. Doutor Roberto, prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Bom, o senhor veio falar aqui da crise da empresa, que é a área de atuação que o senhor exerce e as dificuldades que a empresa tem para sair da crise e como ela pode se mobilizar para tanto. Dá para o senhor nos conceituar esse assunto? Pedro, uma preocupação sempre grande do nosso como advogados foi de, claro, a gente vem de uma especialização da área tributária, buscando sempre acolher lá o empresário e defendê-lo no que pudesse. Mas o que nos chamou a atenção era na necessidade de também ter uma ferramenta colocada para o empresário para que ele recuperasse o negócio. Porque uma coisa, muitas vezes, uma empresa está endividada e outras vezes ela conseguir manter o negócio, um período que às vezes varia de 1 a 2 anos, que às vezes é o que o empresário consegue de um parcelamento fiscal. Mas hoje, o empresário em crise, a empresa em crise, é uma coisa muito latente hoje no Poder Judiciário, porque desde 2005 nós estamos aí com uma lei nova e que chama a atenção de todos os advogados e também o setor judiciário, é a possibilidade do empresário se recuperar. Ele pode, tirando a parte tributária, ele pode simplesmente, numa linha de transparência, numa linha de tempo, de conciliação, ele pode buscar uma recuperação num acordo com os próprios credores. Perfeito. Por exemplo, nós tínhamos antes de 2005 as chamadas concordatas. O empresário que dizia que entrar em concordata era considerado pré-falido. Isso é culturalmente... Era concordata ou falência, Quem estava pior ia para a falência. Exato. E na concordata, o que existia? Era um favor legal que o judiciário, o juiz, concedia ou não, diante de requisitos. Certo. E concedia ao empresário, mas um prazo que, pela lei, não oscilava mais de 2 anos. A partir de 2005, mudou. O que aconteceu? Aconteceu que os credores foram chamados para uma negociação diretamente com o devedor. Então, ele apresentando a transparência da empresa, digamos assim, o know-how dele econômico e financeiro, que ele possa cumprir com o plano, ele vai ter a aprovação ou não dos credores nessa composição do passivo. Você está falando em transparência, seria o plano de recuperação que ele tem, colocar bem claramente para os credores, a fim de que eles possam avaliar se vão receber ou não ele na frente. Exatamente. E em cima desse raciocínio, o que se começou a se criar? A possibilidade de, mesmo que o empresário não tivesse uma lei, digamos assim, relativamente aos tributos para o parcelamento, o judiciário, e claro que aí tem toda uma evolução, começou a chamar, mediante convocações do Estado, município e União, a que os empresários também pudessem conciliar os débitos tributários. Então, a gente, por exemplo, nós temos uma situação muito bem parecida no interior de São Paulo, onde o empresário deve 10 milhões de reais e envolve duplicatas bancos trabalhistas. Dentro da empresa dele, ele teria condições de pagar isso tudo em 5 anos. Se olhou na parte tributária, ele tem 50 milhões de reais, aproximadamente 50 milhões. Como é que nós vamos recuperar uma empresa que tem 10 milhões na parte civil e, de outro lado, tributário, que não tem acolhimento nenhum para que eu possa fazer uma composição em cima do suporte da empresa? Buscamos uma conciliação. Conciliação com o governo? Com o governo. Ou os governos? Todos. E aí é uma coisa muito importante, que é a linha da transparência. O empresário tem que estar com a sua contabilidade regular, ele não pode estar sonegando, ele não pode ter algumas coisas, e ele mostra para o Estado e propõe em cima da recuperação. Esta evolução, Pedro, ela está escrita na lei de 2005. Isso não é o Refis, doutor? O Refis, ele veio... O Refis, o que é? Eu vou fazer uma analogia agora com o paciente. O paciente, que hoje ele entra numa UTI, ele tem, do SUS, ele tem atendimento 100%, remédio, até ele se recuperar, ou não. Perfeito. A empresa, ainda que tenha as mesmas prerrogativas legais, o que o governo autoriza? Parcela em 120 meses. Então, a empresa entra na UTI com um remédio, uma dose única, sobreviva ou não. É o Refis.
E a gente tem aí, desde o ano de 2000, o Refis vindo, que é o 2000 Refis. Em 2003 nós tivemos um plano parecido, que foi o Paes. Em 2006 um outro. E em 2009 nós tivemos o último Refis, que é o chamado Refis da crise. Nós entendemos, né, que desde 2000 também para cá, o governo, como ele chamou os contribuintes lá para fazer essas consolidações de Refis e vem vindo, tiveram muitas concessões de multas, redução de multas, juros, e que não estariam hoje, inclusive, nessa consolidação feita em 2009. Claro que isso é uma discussão jurídica, mas aonde ela leva? Sempre para que o próprio contribuinte possa, empresário, manter um negócio. Há um clamor hoje, a nível judiciário no Brasil, que é manter a atividade produtiva. Claro, com regras, né? Lógico. Mas mantê-la. Mas é uma tendência inteligente, né? Porque manter o empresário significa manter emprego, significa manter a atividade econômica, que poderia sumir de uma outra forma. Eu acho que, no mínimo, é uma lei muito inteligente, não é? Ela não só é inteligente, como eu também acho que ela evoluiu. Nós tivemos agora, desde que ela foi criada, de 2005 até 2009, nós tivemos um acréscimo de 297% de pedidos de recuperação judicial. Se a gente olhar de fora, vai imaginar, as empresas ficaram piores, estão cada vez com as suas condições mais fragilizadas? Não. Elas, digamos assim, evoluíram em cima da nova lei e das ferramentas que ela propõe. Então, isso para nós é bem-vindo, não o fato de sermos hoje consultores, não. O fato de que a possibilidade de recuperação existe. Tá, eu quero lhe fazer uma pergunta, doutor, sobre isso. As pessoas que lidam com o ramo empresarial dizem que a maioria dos empresários que quebram no Brasil é por incompetência. Ora, se ele é incompetente, como é que o senhor vai recuperar ele? Sim. Se ele não tem competência, se ele não teve competência para gerir um negócio, como é que ele vai gerir um negócio que hoje tem uma dívida para trás? A gestão da crise, que a gente fala muito, ela envolve duas coisas. Ela envolve a gestão do negócio e a gestão propriamente dita da dívida. A gestão da crise, do negócio, obviamente, não se faz. Nós, consultores, estamos assim quase que, como advogados... Sim, mas o negócio que antes gerou uma dívida, como é que agora ele vai gerar lucro e pagamento da dívida? Isso é que eu não estou pegando. O negócio bom, digamos assim, ele pode ser, diante de algumas arestas que se implementam, ele pode gerar condições plenas de pagar a dívida. Dentro dessas arestas seria a colocação de um gestor melhor do que os que têm o domínio da empresa? É cultural. Vamos imaginar, a gente tem muito a figura do empresário, que ele resiste a todo plano, até mesmo a pedir o recurso da recuperação. Isso. Como ele vai autorizar que um gestor novo vá sentar quase que no lugar dele para impor outras regras? Nós tivemos agora, o ano que passou, uma situação onde nós tínhamos um cliente plenamente em condições de pedir, aliás, atrasado em pedir a recuperação. Sim. Ele dizia para nós, os meus maiores clientes são esses. Nós colocamos a consultoria e dizemos, de cima para baixo, os seus piores são esses. Ele não enxergava, Pedro, os números, ele não enxergava que realmente aqueles negócios não eram lucrativos para ele. Uma margem de contribuição pequena, como é que eu vou pagar esses credores? No princípio da transparência, esse vai ser o plano que vai ser apresentado numa assembleia e vai ser submetido para os credores. Os credores, de outro lado, se valem do quê? Dessa transparência a dizer, essa empresa não é viável. E aí escolhem ou a decretação da quebra ou a possibilidade de recuperar. Muito bem. Eu vou fazer um intervalo, depois eu quero falar com o doutor Roberto sobre esta assembleia, né, que reúne credores, ou seja, as pessoas interessadas na recuperação dessa empresa e a decisão dela se a empresa é recuperável ou não. Voltamos logo depois dos comerciais.